A sua Bíblia, Juízes capítulo 14, nós estamos numa série de mensagens em Juízes, e semana passada nós fizemos uma exposição do capítulo 14, do 1 ao 5, né? Mas aí nós não fomos até o final. Então hoje eu quero ler de novo, para você entender contexto, do 1 ao 20, tá bom? E nós vamos expor do 6 ao 20. Vou ler na NVI, se você tiver com outra Bíblia, você pode ler também outra versão, não tem problema. Diz assim a palavra do Senhor. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há outra mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse o pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou um leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhe contaram nada, não lhe contou nada que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxe-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou lhe propor um enigma, disse Sansão. Se puderem dar minha resposta certa durante os 7 dias de festa, então lhe darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar minha resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvir você. Disse ele então: do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: olha, convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, vamos pôr fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos plantos. Implorou para Sansão: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que eu deveria explicar para você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhe disse: se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada um amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, sabemos que toda palavra aponta para Cristo. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos traga a revelação da Tua palavra. Usa a minha vida. Paira sobre cada coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Semana passada, irmãos, nós vimos que Sansão, ele foi escolhido por Deus antes de nascer. Israel tinha pecado de novo. Então Israel não tinha rei nessa época. Então Israel fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Então toda vez que Israel voltava para a idolatria, o que acontecia era que o povo que estava ao lado os oprimia. E agora, quem que estava oprimindo os israelitas? Era os filisteus. Interessante que todas as vezes que eram oprimidos, o povo de Israel clamava. Mas agora o povo de Israel está conformado com a cultura filisteia. Você não vê clamor por libertação.
Você vê os filisteus subindo e descendo, andando no meio. Ou seja, o povo de Deus, ele se aculturou. Ele não estava mais em conflito com a cultura. Ele não estava mais em conflito daquilo que os crentes gostam de chamar de mundo. Né? Crente não chama de cultura, crente chama de mundo. Então, o mundo para ele estava tudo normal. Porém, agora, Deus escolhe um juiz antes do nascimento. Sua mãe, a mulher de Manoá, não podia ter filhos. Mas o anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá e fala: olha, você vai ficar grávida. Eu estou escolhendo alguém dentro de você, mas esse alguém, ele vai ser um nazireu. E o que era um nazireu? Está em número 6. Nazireu era alguém que ele separava um tempo para fazer um voto com Deus na antiga aliança. Então, era como se você falasse: olha, nos próximos 2 meses, eu vou fazer um voto de nazireado. Nesse período, não vou cortar meu cabelo, não vou beber vinho e não vou tocar em cadáver. Só que o voto de Sansão era diferente, porque não foi ele que escolheu. Foi Deus que escolheu por ele. Não era temporário, era para a vida inteira. Sansão deveria ser um nazireu consagrado a Deus antes do nascimento até sua morte. Então, para que Sansão foi escolhido por Deus como juiz de Israel? Para que libertasse Israel dos filisteus. Mas o que nós vimos semana passada? Sansão, ao invés de libertar Israel dos filisteus, ele desce para Tímina, uma cidade que era divisa. Ele olha para uma filisteia e fala: nossa, que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa, cheia de graça. Olha que coisa, eu quero casar com essa mulher. Então os pais lembram: poxa, o nosso filho foi levantado por Deus para nos libertar dos filisteus, e agora ele quer casar com a filisteia. Meu Deus, como assim? Então ele pergunta: ô Sansão, não tem uma mulher aqui em Israel para você casar, não? Você precisa escolher alguém que é incircunciso. O que é incircunciso, irmãos? A circuncisão era cortar o prepúcio do pênis. Ali era um sinal externo de que alguém tinha aliança com Deus. Hoje a nossa circuncisão não é mais externa, graças a Deus, glória a Deus. A nossa circuncisão é interna. Deus circuncidou o nosso coração. Então não é uma questão de etnia, não é uma questão de preconceito com israelitas, não. É uma questão que aquela pessoa não tinha uma aliança com Deus. Teve pessoas que não era israelita, mas Deus aprovou o casamento. Por exemplo, a prostituta Raabe, ela não era de Israel, mas ela fazia parte da aliança. Ela resolveu fazer parte do povo da aliança. Ruth, ela era uma moabita, porém, ela aceitou a aliança. Olha, o meu povo será o seu povo, o seu Deus será o meu Deus. A grande questão aqui não é se você é preto, branco, amarelo, baiano. O problema não é esse. Brasileiro, não brasileiro. O grande problema é: você tem uma aliança com Deus? Portanto, quando diz sobre, olha, tem um jugo desigual, o que Deus está falando é: você não deve se unir a alguém que não tem uma aliança com Ele. Mas o que nós vimos semana passada até o capítulo 5? Sansão era alguém impossível, irmãos. Sansão agia no impulso. Sansão era um reflexo do povo de Israel. Israel agia de acordo com o que agradava o seu coração. Parece bem. Olha, o meu coração está mandando. Você já ouviu essa frase? Ouça o seu coração. Faça aquilo que você está sentindo. Isso cheira enxofre do inferno. Quando alguém falar para você: siga seu coração, você pode ter certeza, é o capiroto falando. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Sansão agia por impulso. Segunda coisa que nós vimos é que Sansão não era ensinável. Sansão, os pais de Sansão: você está vendo o que você está fazendo? Deus te chamou para libertar dos filisteus e você quer fazer uma aliança com os filisteus? Sansão: é essa que me agradava. Eu quero. Sansão parecia criança birrenta. Eu quero assim, eu quero desse jeito, é do meu jeito, acabou. Ah, mas não é convertido. Mas eu quero assim, eu vou converter. Já viu essa história em algum lugar também? Sansão, irmãos, em meio a tudo isso, Deus usa Sansão. Portanto, ser usado por Deus não é sinal de aprovação de Deus. Tem muita gente que tem dom. Tem muita gente que tem talento, tem muita gente que fala bem, mas não significa que ele tem a aprovação de Deus. Então alguém pode orar, fazer milagres, pregar bem, sapatear, ele pode fazer tudo, mas não quer dizer que o seu caráter tem a aprovação de Deus. Sansão era esse. Deus tem uma aliança com o seu povo.
Deus vai cumprir o seu propósito. Mas entenda bem, irmãos, nós precisamos discernir. Será que nós temos sido impulsivos? Será que nós temos tido um coração ensinável? Hoje nós veremos, irmãos, que Sansão, e nós aprendemos que o fato de Sansão ser um juiz imperfeito aponta que nós necessitamos de um juiz perfeito. Quem é o juiz perfeito? Quem é o juiz perfeito? Jesus. Hoje nós vamos ver que Sansão andava por lugares perigosos. Sansão quebrou aliança com Deus. Sansão brincou com o pecado que cometeu. E Sansão continuou agindo por impulso. O tema da minha mensagem hoje é o fracasso de Sansão e a fidelidade de Cristo. Fala assim comigo. O fracasso de Sansão e a fidelidade de Cristo. Primeira coisa é que Sansão gostava de andar por lugares perigosos. Lá no versículo 6, eu gostaria que você acompanhasse comigo, na sua Bíblia, diz assim, versículo 5. Sansão foi para Tímina, com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente, um leão veio rugindo na direção dele. Vamos pensar o seguinte, Sansão, ele não ouve os pais, e ele resolve descer para a cidade de Tímina, onde morava a mulher filisteia. Agora o seu pai vai com eles na estrada e vai pedir aquela mulher em casamento. Mas Sansão sai do caminho. Sansão, ele sai da estrada. E Sansão agora vai para uma plantação de uva. Sansão vai andar no meio da plantação de uva. Pergunta, irmão, Nazireu podia comer uva? Podia comer alguma coisa da uva? Por que Sansão está cheirando uva? O que Sansão está caçando no meio da plantação de uva? O lugar mais perigoso para um nazireu seria no meio das plantações de uva. Ele não podia comer uva, mas ele estava no meio de uma plantação de uva. Interessante que quando Sansão ele chega ali na plantação de uva, com quem que ele dá de cara? Vamos ver no versículo. Então diz que Sansão indo, no versículo 5 ainda, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. Ele está no lugar perigoso, que não é para ele estar. Então, de repente, aparece um leão para ele. Eu tive a curiosidade de pesquisar, porque leão não anda sozinho. Leão anda em bando. Por que esse leão, que Sansão deu de cara, estava sozinho? E aí o que as pessoas dizem? Que leão andam sozinhos quando, toda vez que o leão faz 3 anos de idade, ele está forte. Então ele é expulso do rebanho. Por que ele é expulso do rebanho? Para que agora ele aprenda a sobreviver sozinho e ele aprenda a conquistar um novo bando. Você quer ver? Sansão não encontrou um leão banguelo. Sansão encontrou um leão forte, um leão jovem, na maior ferocidade. Interessante que o Espírito de Deus, apesar de Sansão estar em lugar perigoso, o Espírito de Deus vem sobre Sansão. Eu sei que não dá para partir cabrito com a mão, mas diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão, então ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse o cabrito. Aquilo era para ele um sinal, olha, Deus está comigo. Eu estou andando no lugar perigoso, eu estou andando no lugar que não devia, mas eu consegui fazer algo, Deus me usou. Interessante que o versículo diz assim, o versículo 6, mas não contou nem o pai, nem a mãe o que fizeram. Por que ele não contou, irmãos? Presta atenção, o pai disse, não case com essa mulher. Ele desceu e ele estava no lugar que ele deveria estar? Ele estava na plantação de uva, onde ele não deveria estar. Agora, ele mata um leão. Irmão, se eu mato um leão, pode ser um leão banguela, eu quero contar para todo mundo. Rapaz, você não sabe o que eu fiz. Matei um leão. O leão pode estar banguela caindo das pernas. Filho, a minha glória é ter matado um leão. Mas o cara matou um leão forte, irmão. Sabe por que ele não contou? Porque se ele contasse, os pais estavam falando, ô Sansão, você não acha que isso é um sinal que não é para você casar com essa mulher? Sansão, você estava onde não devia, e um leão apareceu para você, Sansão. Não é melhor você desistir desse casamento, Sansão? Sabe, irmãos, ele não queria contar para os pais,
Então, mesmo diante do perigo, mesmo andando por lugar perigoso, ele queria fazer o que estava aos seus olhos e ele continuou a sua jornada. Alguém disse que uma vez o urubu chamou o pombo para procurar comida no lixo. E o pombo foi. Só que quando o pombo chegou no lixo para procurar comida, uma linha enroscou no seu pé. Depois o pombo sentou numa antena de TV. E a linha prendeu na antena. E o pombo morreu lá na antena. O que isso tem a ver? Eu não estou falando de pombo com você. Eu estou te falando que hoje eu e você somos separados, consagrados a Deus. Mas e as redes sociais, irmãos? Será que tem páginas perigosas que nós estamos andando? Será que tem páginas perigosas que nós estamos passando feed? Será que nós temos páginas perigosas? As séries que nós assistimos, irmãos. Eu, por exemplo, gosto de séries sobre coisas antigas. Aí eu falei, aí todo mundo falou, não, tem uma série chamada Game of Thrones, e o negócio é muito bom. Irmãos, eu fui assistir o primeiro capítulo, falei, tanto de gente pelada que tinha naquele negócio, gente fazendo sexo, gente cortando o pescoço do outro, irmão. Ai, pastor, eu não sei, eu não consigo resistir ao pecado. Irmão, o que você está assistindo? Quais os lugares perigosos que você está andando? Pastor, então faz uma lista, os 10 mandamentos da Bíblia, o que eu posso e não posso fazer. Não, filho, você não entendeu. Você está andando pelo conhecimento da árvore do bem e do mal. Mas quando você assiste algo, você vê algo, você segue uma página, você sabe que o lugar é perigoso. Você sabe que você está no meio da plantação de uva que você não deveria estar. Aquelas conversinhas no trabalho, na escola, te coloca diante de diversos ambientes perigosos. Mas muitas vezes nós queremos continuar lá, irmãos. Nós queremos continuar no ambiente perigoso. Não, eu sou forte. Não, nada a ver, não tem problema. Eu sou batista não tem proibição. E nós não te proibimos de nada mesmo. Mas entenda uma coisa, andar no meio de plantação de uvas pode te levar a dar de cara com um leão. Ai, pastor, estou sentindo o cheirinho da uva, estou sentindo o cheirinho da fofoca, estou sentindo o cheirinho daquela página. Ai, como eu amo aquela série. Deixa eu te falar, irmãos, você não precisa me responder, por favor. Você tem andado por lugares perigosos? Muitas vezes andamos por eles, e mais, omitimos dos nossos pais. Omitimos do marido. Nenhum marido devia ter senha no celular que a esposa não soubesse. Se tem é porque está andando em lugares perigosos. Nenhuma mulher deveria ter senha no celular que o marido não soubesse. Porque qual lugar que você tem andado que ele não pode ver? Na Shopee? É um lugar perigoso andar na Shopee? É. Na Temo? Na Shein? É Shein que fala? Shein? Vocês sabem pronunciar certo, né? No Mercado Livre, esse é um perigo financeiro. Leva muitos à queda. Deixa eu te falar algo para você, irmãos. Deixa eu falar algo para você. Cuidado com o que você omite. Porque Sansão omitiu que ele estava no meio da plantação de uva. Sansão omitiu que ele tinha matado um leão, porque ele sabia onde estava. Nós precisamos ter uma vida transparente. Nós precisamos ser transparentes com os nossos pais. Precisamos ser transparentes com os nossos líderes. Precisamos ser transparentes com as nossas esposas. Eu não ouvi nenhum amém aqui. Agora não precisa mais também. Não precisamos ser, você, mulher, precisa ser transparente com seu marido. Amém ou não amém? Que história é essa? Que seu celular tem um negócio lá que só abre quando você olha para ele e ninguém vê a tela do lado. Já é 8:08? Mas eu nem preguei ainda. Ué, como assim? Tem alguém sabotando meu tempo para eu não falar o que eu devia falar aqui. Mas eu vou falar hoje, aleluia. Mas eu vou ter que ir para o segundo ponto agora. Eu queria falar mais algumas coisas. Você nem falou, fala, né? Tudo bem, mas eu vou falar. Segunda coisa. Eu estava falando da tela oculta. Que você abre a tela e quem está do lado não vê o que você está vendo. Tudo bem se não é para ver teu 1 milhão que tem na conta. Mas, irmão, por onde nós estamos navegando?
Quais são os lugares perigosos que você tem pisado o seu pé, meu irmão? Eu quero te falar hoje, eu quero te chamar para ser transparente, para você andar por lugares seguros para a glória de Deus. Aleluia! Pombo que procura comida no lixo, acaba com o mesmo destino de urubu. Passarinho que anda com morcego amanhece de cabeça para baixo. Você entendeu minha analogia, não? Amém, então bom. Segundo ponto, Sansão, ele quebrou a sua aliança com Deus. Sansão tinha uma aliança com Deus. Qual que era a aliança? O voto nazireado. Consistia no quê? Não beber vinho, não comer da uva, não tocar em cadáver e não cortar o cabelo. Interessante que no versículo 8, acompanha comigo, por favor, diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, quando voltou para casar, então já é uma segunda viagem com ela, Sansão saiu do caminho. Então ele está de novo com os pais. Está indo para Tímina, agora já é o casamento. Então está indo para Tímina, está andando, ele chega no meio da estrada, não sei se ele inventou que estava com a dor de barriga, o texto não diz. Mas ele falou, pai, estou saindo da estrada, estou indo ali. E ele deu uma saidinha da estrada. Mas por que ele saiu da estrada? O texto vai nos dizer que ele saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Nazireu não pode tocar em cadáver. Agora, olha o lugar perigoso que Sansão está. Porque o cadáver do leão estava no meio da plantação de uva, sim ou não? Mas agora o perigo dobrou. Porque eu tenho plantação de uva e eu tenho um cadáver no qual eu não posso tocar. Então o que Sansão vê? Sansão vai olhar ali o cadáver do leão. Então quando ele olha o cadáver do leão, havia um enxame de abelhas e mel. Ele, olha que belezura, olha o leão que eu matei, tem mel. Então agora Sansão vai e pega mel de dentro do cadáver do leão. Agora, ele já entra num segundo processo. Ele toca no cadáver, quebrando o seu voto de nazireado. Mas tem um problema maior, porque ele não apenas quebra o seu voto de nazireado. A Bíblia vai dizer que tirou o mel, ele foi comendo com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, irmão. Agora Sansão, ele não apenas se torna impuro, Sansão torna o seu pai impuro. Porque todo israelita que tocasse em um cadáver, ou em algo que viesse do cadáver, ele devia passar por um ritual de purificação, ainda que o seu pecado fosse inconsciente. Sansão não conta que matou o leão, não conta onde esteve, pega do mel, come e dá para outros. Não basta ir para o buraco, eu tenho que levar meia dúzia junto, tenho que levar a minha família junto. Porque um abismo puxa outro abismo. Nunca pense que o seu pecado é individual. Nunca pense que a pornografia vai afetar só você, vai afetar sua esposa. Nunca pense que o vício vai afetar só você, vai afetar seu marido. Nunca pense que o pecado não afeta pessoas ao seu lado. Então, ele pega e dá aos pais. Mas o que ele faz agora? Diz no versículo 9 ainda. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Versículo 11. Versículo 10. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxe-lhe 30 rapazes para o acompanhar. Irmãos, essas festas de casamento era regado a vinho. O produto principal da festa era vinho. Portanto, mais uma vez, Sansão quebra o voto. Sansão, quando quebrou o voto, tocando no leão, ele deveria procurar o sacerdote da lei e deveria passar por um ritual de purificação. Ele continua a sua jornada para casar com a mulher filisteia. Na festa, trazem 30 rapazes para acompanhar ele. Irmão, a pergunta que eu faço é, por que tinha que ter 30 filisteus para acompanhar Sansão na festa? Sabe por quê? Porque ele não tinha amigos israelitas. Dura coisa, irmãos, é quando você anda em lugares perigosos. Você começa a quebrar sua aliança com Deus. E os amigos que você tem são filisteus incircuncisos. Não estou dizendo que você não tem que ter amigos lá fora. Estou dizendo que quando quem edifica, participa da sua vida, é gente não nascida de novo. Sansão, portanto, ele quebra a aliança com Deus. Na festa trouxeram 30 filisteus para acompanhar.
Não temos relato de israelitas na festa. Será que Sansão não tinha amigos, irmãos, entre o povo de Deus? Será? Esses festivais eram regados com muito vinho. Sansão estava tão confortável naquela festa que ele não poderia dizer que ele tinha um voto de nazireado. É muito triste quando você está no meio de uma roda de amigos, contando piadas terríveis, tomando umas cajibrinas. Você sabe o que é cajibrina? Mas você está tão acostumado que você não pode dizer assim: eu sou um cristão nascido de novo, eu não posso beber. Amo vocês, mas eu tenho uma fé, eu creio em Jesus, eu tenho uma aliança com Deus. Irmãos, é muito ruim quando seus melhores amigos são pessoas que não te edificam. É muito ruim quando você está andando por tantos lugares perigosos, que o seu círculo de amizades são pessoas que não te edificam em nada. Sansão fazia o que parecia bem aos olhos, ele não se importava com o que Deus pensava. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos têm menosprezado sua aliança com Deus, não valorizam a santidade, não valoriza, não se importa com o que Deus se importa. Irmãos, a minha maior tristeza é ver que muitos cristãos falam palavrão como o descrente fala. Pratica o sexo fora do casamento como o descrente pratica. E se você é novo na fé, eu sei, o Senhor está te tratando, está te libertando. Mas, irmãos, quando nós não nos importamos com isso, tem alguma coisa errada. Quando na nossa roda de amigos, irmãos, as pessoas falam as piores barbaridades, as piores piadas, e nós gargalhamos na roda dos filisteus. Irmãos, isso é muito triste. Nós estamos andando por lugares perigosos, mas nós precisamos ser o povo que se importa com a aliança que nós temos com Deus. A aliança que você tem com Deus é importante. A aliança que você fez com Deus é importante. No dia que você confessou publicamente, por meio do seu batismo, dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Você estabeleceu uma aliança com os céus. Você não fez aliança com os homens, você fez uma aliança com Deus. Dá um glória a Deus por isso. Terceira coisa, meu terceiro ponto, é que Sansão estava tão à vontade, que Sansão resolve fazer uma bete com os filisteus. Sabe o que é bete? É o quê? É aposta. É aposta. Ele resolve fazer uma bete. Vamos fazer aqui um jogo do tigrinho entre nós? Lá no versículo 12 diz assim: amém. Vou preparar-lhe o enigma, disse Sansão. Se vocês puderem dar a minha resposta certa durante os 7 dias de festa, então eu lhe darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar minha resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Propunha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Irmãos, é muito triste quando alguém peca, quando alguém quebra a sua aliança com Deus. Mas o que Sansão está fazendo? Sansão está brincando e zombando e apostando com o seu pecado cometido. Porque qual que é o enigma aqui? É o leão que ele matou no meio da plantação de vinha, sim ou não? E qual é a doçura? É o mel que ele pegou do cadáver. Mas ele está tão perdido na sua aliança com Deus, que ele não apenas peca, ele tem prazer de brincar com o pecado que ele fez. Ele tem prazer de zombar da sua aliança quebrada com Deus. Ele tem prazer de demonstrar o quanto ele é esperto. Oh, irmãos, quantas vezes eu ouço jovens dizendo assim: nossa, peguei fulana. Peguei fulano. Detalhe, jovens crentes. Misericórdia. Fiz tal coisa. Ou seja, não basta eu pecar, eu tenho que zombar com o pecado que eu fiz. Sabe, irmãos, isso é muito triste. Isso é algo terrível. Sansão, então, eu vou contar a história.
Sansão, então, agora, durante 3 dias, essas pessoas não conseguem dar resposta à aposta que ele fez. Mas então o povo da terra faz o quê? Olha, pega a mulher dele e fala o seguinte: ou você conta, ou a gente vai queimar você e a sua casa. Um abismo puxa outro abismo. O pecado vai levar a consequências não somente a você, mas às pessoas que estão à sua volta. Agora é a mulher de Sansão que está em perigo. Agora é os pais dela que estão em perigo. Por quê? Porque Sansão resolveu brincar com o pecado. Interessante que a mulher começa a chorar. Era lua de mel, mas não teve lua de mel. Foi 7 dias ela perturbando. Amorzinho, vamos para a lua de mel. Não, você não me ama. Te amo. Não, você me ama coisa nenhuma. Você nunca passou por isso. Mas eu te conto o segredo. Não contei nem para o meu pai, para minha mãe, vou contar. Então você não me ama. Sansão então conta. Aquela mulher, ela vai e conta aqueles filisteus. Então Sansão agora no meio da festa, ele é humilhado. Ele está com orgulho ferido. Ele entendeu que foi a sua esposa que contou. E agora o que Sansão fica? Enfurecido, fica com raivinha. Tem muita gente que ele enfia o pé na jaca, ele peca, ele zomba do pecado, ele sofre a consequência do pecado, e sabe o que ele fica? Com raiva. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Não fui eu o culpado. Adão, quem te fez comer da árvore do conhecimento do bem? Foi a mulher que o Senhor me deste. Aí Eva fala, foi a serpente. A serpente olha para o lado e fala, ixi, em quem que eu coloco a culpa agora? Entenda uma coisa, tem muita coisa que a gente está enfurecido, com raiva, mas são consequências, irmãos, daquilo que nós mesmos estamos fazendo. Mas Sansão, ele não admite, ele não cai em si. Então Sansão, ele vai a uma cidade filisteia. Lá no versículo 19, por questão de tempo, diz assim, então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Interessante que Deus usa Sansão. Mas qual é o propósito de Deus? Libertar os israelitas dos filisteus. Qual que é o propósito de Sansão? Pagar a sua aposta. O seu propósito não tem a ver com o propósito de Deus. Não tem a ver com aquilo que Deus o chamou. Ele não está preocupado em libertar Israel. Ele está preocupado em descontar a raiva dele. Sansão age simplesmente por raiva. Ele mata os filisteus, ele toma suas roupas e paga a aposta. Deus está cumprindo a sua promessa. Deus é fiel em libertar Israel dos filisteus por meio de Sansão. Mas este não está consciente disso. Ele está preocupado com seus próprios projetos. Às vezes, nós estamos tão cegos em nossos projetos que nós queremos fazer algo. Deus ama a sua igreja. Deus cumpre propósito. Mas, entenda uma coisa, você está consciente do que Deus está fazendo? Deus está fazendo algo em nossa geração, quantos creem nisso? Que Ele está fazendo, edificando a sua videira, que é a sua igreja. Dando crescimento. Por isso a gente não deveria ter uma agenda própria, não deveríamos ter interesse próprio, mas é a agenda com que Deus está fazendo. Irmão, essa semana teve um fato que me chocou muito. Qual foi o fato, pastor? 41% dos evangélicos apostam em betes. E apenas 34% dos católicos apostam em bet. Pastor, qual o problema? O problema, irmãos, é que a Bíblia fala de um dinheiro desonesto que você não deveria participar. O problema é que a maioria desses jogos sustenta o crime organizado. O problema é que você não deveria estar nesse lugar perigoso que vai te levar a viciar, vai te levar à dívida e vai te levar à morte, sua e da sua família. E o que me choca é que 41, quem é bom de geografia aí? 41 mais 34% dá quanto? Oi? Fala, faz a conta. 75? 75 dos que se dizem cristãos jogam em bet. Irmãos, que evangelho nós estamos pregando? O que nós estamos edificando, irmãos?
Sabe? Quarta coisa é que Sansão continua agindo por impulso. Sansão abandona sua esposa e volta para a casa do papai e da mamãe. Lá no versículo 19 ainda, diz assim: ele desceu a Ascalon, matou 30 rapazes, pegou as roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Antes da lua de mel, antes de consumar o casamento, você sabe o que Sansão faz? Faz suas trouxas, fala: estou com raiva, vou voltar para a casa do papai e da mamãe. Porque Sansão continua agindo por impulso. Casar com a mulher filisteia foi uma escolha terrível, mas pior ainda é abandoná-la porque está com raiva antes de consumar o casamento. Sansão larga a sua esposa, volta para a casa dos seus pais. Por isso aquela mulher foi dada a um dos seus padrinhos de casamento. Nós vamos ver semana que vem que isso termina de forma terrível. Mais uma vez, Sansão demonstra que ele age por impulso. Isso levará a consequências terríveis, irmãos. Momentos de raiva, momentos de pressão, são os piores momentos para tomarmos uma decisão. Nesse momento, nós devemos buscar ao Senhor, lhe pedindo direção. Nunca haja por impulso. Nunca haja por raiva. Nunca haja no momento de impulso. Seja para tomar uma decisão, seja para fazer algo. No momento de pressão, se cale. Mas não tome decisões precipitadas. Minha conclusão: temos aprendido então que toda a Bíblia é a respeito de quem? De Cristo. A Bíblia diz, Jesus fala para os fariseus: olha, vocês dizem que nas Escrituras tem a verdade, tem a vida eterna, e elas falam a meu respeito. Quando Jesus aparece ressurreto no caminho de Emaús, ele não diz: oi, ei, sou eu. Ele diz, começando por Moisés, passando pelos profetas, demonstrou tudo o que estava escrito a seu respeito. Pastor, o que essa história de Sansão tem a ver e como que ela aponta para Jesus? Cristo também escolheu uma noiva, mas a sua noiva foi uma noiva resgatada. Ele morreu por ela na cruz do Calvário. Ele se entregou pela sua noiva na cruz do Calvário. Cristo se entregou pela igreja. Só que Cristo, ao contrário de Sansão, não abandonou a sua igreja. Ele voltou à casa do Pai, mas para lhe preparar morada. Não deixou sozinho. Nesse tempo, ele deixou o seu Espírito para nos preparar. Um dia ele voltará. E ele virá do céu para nos buscar. Ele virá e ele buscará a sua amada igreja. Ele virá dos céus, porque ele não nos abandonou. Ele enviou o seu Espírito que cuida de nós e nos aperfeiçoa todos os dias. Sansão fracassou. Sansão, ele fracassou. Mas nós temos Cristo, o nosso juiz perfeito, aquele que é fiel. Aquele que é fiel. Talvez nessa noite você tenha andado por lugares perigosos. E essa palavra não é para te trazer uma condenação. Essa palavra é para dizer para você: olha, saia dos lugares perigosos que você tem andado. Irmãos, antes, deixa eu falar um negócio para você. Para você andar em lugar perigoso, você tinha que ir para algum lugar. Hoje, para você andar para um lugar perigoso, basta você ter um telefone na mão. Na pandemia, os meus maiores atendimentos com casais foram a respeito disso aqui. Isso aqui é bom, ajuda demais. Mas te enfia em cada lugar perigoso que você nem imagina. Sabe, nós talvez, assim como Sansão, tem até mesmo quebrado a nossa aliança com o Senhor. Tem até mesmo rompido a nossa aliança com o Senhor. Talvez você tenha sido alguém que tenha agido por impulso. Mas nessa noite, Cristo, aquele que foi fiel, nos chama ao arrependimento. É tempo de graça de Deus. É tempo do Senhor dizer: eu quero restaurar minha aliança com você. Basta você dar um passo de arrependimento. Basta você dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu estou aqui. Sabe, irmãos, nessa noite tem graça de Deus para você. Fique de pé no seu lugar.
Não sei o que essa palavra falou ao seu coração, mas eu quero dizer que o Espírito de Deus está nesse lugar. Na antiga aliança, o Espírito agia, apossava da pessoa, a pessoa cumpria um propósito, o Espírito se retirava. Na nova aliança, não. Na nova aliança, o Espírito Santo ele não se retira. Na nova aliança, o Espírito Santo ele veio e passou a habitar em nós. Sabe, você não vai vencer a pornografia pela sua força. Você não vai vencer o vício pela sua força. Você não vai vencer os seus impulsos. Talvez você é alguém que toma atitude, fala algo e depois você se arrepende amargamente. Talvez você já prometeu 1000 vezes que você vai ser uma pessoa melhor. E as 1000 vezes você falhou. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, que na antiga aliança apenas se apossava de Sansão, hoje ele passou a habitar dentro de você. E quando você se enche do Espírito, quando você confia no Espírito, o fruto do Espírito aparece na sua vida. Você se torna uma pessoa mais mansa. Você se torna uma pessoa que tem domínio próprio. Você se torna uma pessoa que tem benignidade. Você se torna uma pessoa que se parece com Cristo Jesus. Não é na sua força. Essa palavra não é 10 passos do que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor. Essa palavra é sobre você confiar em Cristo, aquele que é fiel, aquele que nos capacita, aquele que nos fortalece. Por isso, feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos nessa hora. Cristo é aquele que é o juiz perfeito. Sansão falhou, ele não falhou. Ele diz que veio preparar uma igreja sem ruga, sem mácula. Ele é aquele que veio preparar uma igreja perfeita. E ainda que você tenha andado por lugares perigosos nas redes sociais, por lugares perigosos na sua vida, no seu ambiente de trabalho, ainda que você quebrou uma aliança com Deus, que você tenha agido por impulso, basta o arrependimento nessa noite. E o Senhor ele vem te restaurar nessa noite. Enquanto nós cantamos essa canção, ore ao Senhor. Se há um aspecto dessa palavra que o Espírito falou com você, confesse ao Senhor agora, dizendo: Deus, eu preciso de mudança de vida. Deus, eu confio no Senhor. Se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Levanta sua mão ao alto. Existem áreas da sua vida que necessitam de arrependimento. Existem áreas da sua vida que você precisa restaurar a sua aliança com o Senhor. Pobre pecador, O Senhor nessa noite está abrindo os nossos olhos. O Senhor está restaurando a aliança. O Senhor está te livrando de perigos. O Senhor está restaurando áreas da sua vida nessa noite. Por
isso faça uma oração ao Senhor. Dê um passo em direção a Ele. Se estou forte, Oh, Senhor, estou de pé, Deus. Restaura pessoas aqui agora, Senhor. Livra pessoas aqui agora, Senhor. Transforma mentalidades aqui agora, Senhor. Se eu estou caído, Nós temos uma aliança com o Senhor. Deixa de me amar. Oh, Senhor. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar algo. Talvez depois dessa palavra você vai ter que cancelar aquela temporada daquela série. Deixar de seguir umas 30 páginas. Mas eu quero dizer para você, Deus está te livrando de lugares perigosos. Deus está te livrando de coisas que você nem imaginava. O Senhor te ama de forma incondicional. E Ele liberou essa palavra nessa noite, dizendo: você, meu filho amado, eu quero te livrar. É um alerta. Rompa esse relacionamento que está te levando à queda. Rompa e confie em Cristo, o juiz perfeito que jamais falha. Aleluia. Levanta sua mão direita ao alto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com você. Sansão falhou, mas você tem o Salvador perfeito. Sansão foi o libertador fracassado, mas você tem um libertador que não fracassou, Cristo Jesus, que na cruz do Calvário pisou na cabeça do diabo, que venceu, que levou sobre si o nosso pecado e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quarta-feira nós temos o nosso culto. Deus abençoe sua vida. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado.